Bom dia a todos, meu nome é Arthur Lopes Campos Cordeiro, eu sou graduando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador de iniciação científica em Filosofia do Direito sob orientação da professora Karine Salgado. Vou apresentar aqui nesse simpósio um trabalho sobre filosofia, o pós-morte e o mito do Górgias. Meu trabalho, então, é a partir do mito, neste diálogo de Platão, abordar certos elementos da filosofia do pós-morte em Platão e também em outros filósofos. A primeira questão que nós vamos tratar, então, são os objetivos da presença do mito nesse diálogo. Nós vamos tratar três possibilidades. O primeiro é que o mito é uma tentativa de convencimento não racional, ou seja, pelo medo de outras verdades que apesar dos argumentos, o interlocutor não ficou convencido. Nós vamos tratar, então, da relação entre a punição pós-morte e o medo. A segunda questão nós vamos tratar que o mito do Górgias pode ser uma necessidade, porque talvez as doutrinas presentes no mito, como a imortalidade da alma, são necessárias para provar as verdades que Sócrates desejou provar ao longo do diálogo. E o terceiro objetivo que nós vamos tratar seria o mito, na verdade, uma consequência lógica da discussão que Sócrates tem da justiça? Além disso, nós vamos trazer um problema entre o mito e a filosofia do pós-morte no Górgias. Nós vamos tratar de uma possível incoerência no pensamento platônico aqui e da relação entre o aniquilacionismo e a punição eterna. Por fim, nós vamos tratar brevemente de mais dois temas, que é a questão dos incuráveis, os homens que não podem mais ser reabilitados, e a questão dos destinos da alma no pós-morte. Pois bem, o Górgias é considerado um dos diálogos do primeiro grupo de diálogos platônicos, é um diálogo do início da carreira de Platão. Os antigos denominavam o diálogo da retórica. Nesse diálogo, Sócrates debate com três interlocutores, primeiro com Górgias, e Górgias concede a Sócrates a vitória no argumento. Polo, então, afirma que Górgias concedeu, na verdade, por vergonha, mas depois do debate ele também concede que Sócrates está correto. E aí aparece Cállicles, que vai dizer que tanto Górgias quanto Polo concederam por vergonha, e ele, o último interlocutor do diálogo, não concede. Apesar de não conseguir sustentar a tese que ele busca defender, ele não concede que Sócrates está certo. E a tese que Sócrates vai tentar defender é que é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. É melhor ser punido por conta da injustiça cometida do que não ser punido por conta da injustiça cometida. Pois bem, após a discussão com Cállicles, Sócrates então vai contar um mito sobre o pós-morte. Ele fala que no governo de Adizeus, os homens após morrerem são julgados nus, e os juízes do pós-morte vão analisar apenas a alma do morto, porque a morte separa a alma do corpo, mas mesmo após a morte, a alma permanece como está. Os seus vícios e as suas virtudes ficam visíveis. E como ela está separada do corpo, fica mais fácil para o juiz ver as qualidades e os defeitos. E a depender da justiça ou injustiça da pessoa, ela tem destinos diferentes. Os justos vão para a ilha dos bem-aventurados e os injustos, se eles tiverem injustiças incuráveis, vão para uma punição eterna. Mas se eles tiverem injustiças curáveis, eles serão curados por meio do sofrimento. E eles terão uma punição temporária. Então a gente chega na primeira questão. Por que Sócrates teve que trazer esse mito no Górgias? Porque se a gente analisar o diálogo, ele provou por argumentos a sua tese de que é melhor sofrer injustiça do que cometê-la, e o interlocutor não conseguiu se opor a Sócrates. Por que então ele precisou trazer esse mito? A gente pode analisar a estrutura do diálogo, como eu falei. Cállicles não consegue se opor ao argumento de Sócrates, mas ele não concede a Sócrates a vitória. Ele fica enojado com perceber que ele deixou Sócrates levar à mesma conclusão que ele se opôs no início. E ele não aceita a visão socrática. Desse modo, fica muito claro que Cállicles não vai ser convencido por uma maneira meramente intelectual. Ele não vai abandonar suas errôneas opiniões acerca da moralidade só porque ele não consegue defendê-las. É necessário, então, um outro apelo, um apelo que não seja meramente intelectual. E aqui a gente lembra do argumento de Tomás de Aquino sobre a necessidade de uma revelação divina. Chesterton, comentando, vai dizer que
Os homens devem receber as verdades morais mais elevadas de modo miraculoso, ou a maioria dos homens não receberiam de modo algum. E Aquino, na primeira questão da sua Suma Teológica, vai falar que, se não houvesse revelação, a verdade sobre Deus pesquisada pela razão humana chegaria a apenas um pequeno número, depois de muito tempo e cheia de erros. Talvez sem o mito, então, fazendo uma analogia ao argumento do Akinati, sem o mito, Cállicles nunca atingiria verdades morais mais elevadas. Mesmo sendo convencido racionalmente, ele rejeitaria. Então, a gente precisa de um outro apelo. E a doutrina do pós-morte, quando Sócrates traz o destino dos injustos e afirma que é uma punição eterna, ele pode estar tentando convencer Cállicles pelo medo. E essa é justamente uma das utilidades da doutrina da punição pós-morte. O temor e o medo, o afastamento da injustiça e dos erros morais por medo da punição pós-morte. A gente vai ver na Surata 78 do Corão, no qual Allah vai dizer que ele adverte os homens de uma penalidade próxima, o dia em que o homem verá as obras que suas mãos enviaram. Isso é um apelo para que o homem que é injusto mude seu caminho por conta da punição futura. E o mesmo a gente vai encontrar no cristianismo. Tanqueray vai dizer que os principiantes devem meditar em todas as verdades que lhe possam inspirar um horror crescente ao pecado. E na Filoteia, de Francisco de Sales, a gente vai ver que a segunda meditação colocada é justamente sobre o fim do homem e a possível punição pós-morte dos injustos. Aqui então a gente traz a primeira questão que pode ser a finalidade do mito, buscar esse convencimento não racional do interlocutor por meio do medo, já que os meros argumentos intelectuais não puderam convencer. E aqui a gente só faz necessário fazer um apontamento dos estudos socráticos, porque o Gorgias é considerado um dos primeiros diálogos de Platão. E o professor Vlastos, um dos maiores socratistas do século passado, vai dizer que nesse diálogo não há um modelo de tripartição da alma. Só que como o mito do Gorgias, interpretado dessa maneira que a gente trouxe, parece implicar uma doutrina da separação da alma, porque o convencimento pelo medo parece implicar que existe uma parte da alma que não é somente racional, essa interpretação pode apoiar a conclusão do professor Penner, que vai falar que o Gorgias, na verdade, é um diálogo transicional e ele já tem alguns elementos tardios. E o professor Penner, que vai ser seguido por muitos autores, vai falar que o lugar onde a gente vai ver isso mais claramente é no mito do Gorgias. Pois bem, mas pode ter outra razão de Sócrates ter colocado esse mito. Pode ser que o mito seja necessário, ou as doutrinas presentes no mito, como a imortalidade da alma, necessário para os argumentos morais que Sócrates faz no diálogo como um todo. Não podemos esquecer que depois do Gorgias nós temos a República, onde todos os argumentos morais vão depender da teoria das formas e da superioridade da alma em relação ao corpo. E por isso que o professor Lloyd Gersdon vai dizer, olha, nós não precisamos negar que o mito não é o argumento para insistir na relevância da crença na imortalidade da alma, presente no mito, para o sucesso do paradoxo socrático. O paradoxo socrático aqui é a doutrina de que ninguém faz o que é errado voluntariamente. Pois bem, o que Sócrates precisa provar, então, é que agir injustamente é ruim para o ser humano, porque essa é a lógica argumentativa que ele segue. Quando fala ruim aqui, não é no sentido moral, é no sentido prudencial, ou seja, do mesmo jeito que a doença é ruim para o corpo, agir de modo injusto tem que ser ruim para o ser humano. Mas o professor Lloyd Gersdon vai dizer que Sócrates não vai conseguir provar isso sem a imortalidade da alma. Porque para Sócrates conseguir chegar a essa conclusão, ele vai precisar provar que agir justamente é bom para nós e injustamente é ruim para nós. E como fica evidente que o nosso corpo não beneficia do agir justo, nem se prejudica com o agir injusto, é a nossa alma que é beneficiada ou prejudicada. Por isso, Sócrates também vai ter que provar que a alma é superior ao corpo, de uma maneira que nenhum bem do corpo pode compensar o mal da alma, a injustiça. Ou como o professor Lloyd Gersdon vai dizer, a não ser que a alma se identifique comigo de uma maneira que o corpo não o faz, o cuidado da alma não tem precedência sobre o cuidado do corpo, em princípio. Pois bem,
Por isso a alma vai precisar ser primeiro separada do corpo e, portanto, imaterial, e ela vai ter que ter uma natureza segundo a qual o seu bem nunca pode ser atingido por meio da injustiça. Em outras palavras, deve existir uma conexão necessária entre o bem da alma e as virtudes morais. E uma conexão necessária tem que implicar uma conexão não física, uma conexão metafísica, porque no pensamento platônico não há conhecimento necessário do sensível. Como Sócrates vai falar no Filebo, não há razão ou conhecimento das verdades mais altas sobre os sensíveis. Como o professor Lloyd Gersdorf vai falar, os objetos do conhecimento para Platão não podem ser sensíveis. Como Giovanni Reale vai falar, conhecimento a gente só tem dos seres reais, ou mais reais, os seres além do sensível. O mundo sensível é apenas opinável, não há conhecimento, não há necessidade, é apenas opinião. E, se a gente for olhar no pensamento platônico, a gente vai para o Fédon, a imaterialidade da alma e a conexão com o mundo das formas, com o mundo metafísico, são essas doutrinas que são implicadas nesse argumento, eles levam à imortalidade da alma. E a imaterialidade da alma e a conexão com o mundo das formas são necessários para os argumentos que Platão faz. Por isso, para que toda a moralidade platônica faça sentido, nós precisamos de doutrinas que implicam a imortalidade da alma. Por isso, nós não devemos nos surpreender com o fato de Platão colocar, no fim de um diálogo que prova a doutrina central do pensamento de Sócrates, que é melhor sofrer do que cometer uma injustiça, nós não podemos nos surpreender que Platão vai colocar uma outra doutrina, a imortalidade da alma, que é necessária para a sustentação dessa outra. E aqui nós nos lembramos claramente de Kant, que em outro contexto vai afirmar que a imortalidade da alma é um dos postulados da razão prática pura, já que a imortalidade da alma é necessária para justificar a possibilidade de um progresso moral infinito. Mas se há essa necessidade, por que ele não prova essa doutrina central, essa doutrina da imortalidade da alma? Se ela é necessária porque o que Sócrates afirmou aqui agora, por que Platão não prova? Ele traz simplesmente um mito. Primeira questão, a gente pode pensar no que o professor Rowley vai defender, é que será que Platão realmente não prova? Porque, apesar da gente chamar de mito, no próprio Gorgias, Sócrates não diz que é um mitos, ele diz que é um logos. Mas a gente pode seguir também a visão do professor Lloyd Gersdorf, que esse não é o escopo do diálogo. Quão grande nós queremos que o Gorgias seja se Platão tiver que provar todas as suas doutrinas em um diálogo só? Depois do Gorgias, por exemplo, ele escreveu a República, onde ele vai tratar de todos esses temas de um modo muito mais aprofundado. Mas pode ter uma terceira razão do mito estar presente no Gorgias, que é a questão da consequência lógica da discussão da justiça. Será que o mito não contém uma consequência lógica de toda a discussão acerca da realidade da justiça presente no Gorgias? E aqui a gente pensa no curso de filosofia do professor Jolivet. Ele afirma que, olha, se os deuses ou Deus são justos, eles exigem que a virtude e o vício recebam as sanções que lhes são devidas, recompensa ou punição. Aqui no mundo, as sanções da virtude e do vício são evidentemente insuficientes. Muitas vezes é o vício que triunfa e a virtude que fica humilhada. A justiça quer que cada um seja tratado segundo as suas obras, e isso não pode ser feito a não ser com a imortalidade da alma, e claramente com a punição e recompensa pós-morte. Ou seja, se os deuses são justos, e a virtude e o vício devem receber sanções, e no mundo aqui nós não vemos todas essas virtudes receberem as recompensas devidas e o vício receber a sanção devida, fica claro que é preciso que exista um momento onde essas recompensas sejam dadas. E esse momento só pode ser pós-morte, com a imortalidade da alma. E fica claro também que Sócrates considera que Deus ou os deuses são justos, porque na Apologia ele vai dizer que os bons homens não são negligenciados pelos deuses. E no Euthyphron ele vai falar que os deuses são os nossos maiores benfeitores
e não só os maiores, mas os nossos únicos benfeitores, porque que bem nós recebemos que não vem dos deuses. Portanto, essa pode ser uma terceira razão para a presença do mito, uma decorrência lógica. E aqui entra também um argumento geral para a necessidade da punição eterna. Se os deuses, ou se Deus é justo, não é necessário existir uma recompensa ou uma punição eterna para a virtude e para o vício? Mas aqui a gente chega num problema na filosofia do Gorgias. Porque a filosofia da punição do Gorgias é uma culminação da visão dos primeiros diálogos de Platão. No Gorgias, Sócrates vai falar que quem é punido sofre o que é bom e disso retira vantagem. Sócrates fala que não é lícito aceitar uma forma de sanção que seja prejudicial ao sancionado, porque é sempre errado prejudicar alguém, mesmo em troca de danos causados. Proteger os outros do transgressor não é uma desculpa suficiente para fazer algo que prejudicaria esse transgressor. Na verdade, a punição tem que ser sempre boa para o criminoso. E aqui a gente chega num problema, porque o homem que é justo e santo, segundo Sócrates, ele vai para a ilha dos bem-aventurados. O homem que comete faltas remediáveis, ele é punido com justiça e tira proveito do castigo e ele é purificado da injustiça. Então aqui, mais uma vez, a punição é boa para o criminoso. Mas os homens que cometeram faltas irremediáveis, com as palavras do próprio Sócrates, não tiram vantagem da punição. Então a gente tem um problema, porque Sócrates afirma, no mesmo Gorgias, que não é lícito uma punição que não seja boa para o criminoso. Mas aqui, no final do mito, ele afirma que os criminosos não tiram vantagem da punição quando eles cometem faltas irremediáveis. Se a gente for analisar o que Sócrates fala na vida das punições, os justos não precisam de punições. Os injustos curáveis, eles merecem uma punição que seja boa para o punido. E os injustos incuráveis? O professor Shaw, no artigo de 2015, vai falar que Sócrates parece aceitar a pena de morte, porque ele fala que o indivíduo que tem na alma um número de doenças incuráveis não precisa continuar vivendo. E isso parece uma consequência lógica do que Sócrates vai falar no Eutidemo e no Meno. Ele vai falar que existem bens condicionais, a riqueza, a saúde e claramente a vida, e o único bem incondicional, a sabedoria. Porque um bem condicional como a riqueza só é bom se usado com sabedoria. E sobre a direção da ignorância, eles são males. Portanto, para aquele que é um injusto incurável, a vida, a própria vida não é um bem, mas é um mal. Desse modo, a pena de morte é benéfica para ele. Portanto, ela é válida de ser aplicada porque ela beneficia o morto. Pois bem, na morte, os justos não precisam de punição. Os injustos curáveis recebem uma pena que é boa para eles. Mas os injustos incuráveis, que antes são mortos, que era uma pena boa, eles agora não recebem uma pena boa, eles não tiram nenhuma vantagem. Ora, o mais perto da morte, no pós-morte, seria um deixar de existir, o aniquilacionismo. Por isso, para a gente justificar essa punição eterna, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, que existam homens incuráveis. Segundo, que a punição eterna seja melhor que a completa aniquilação. A primeira coisa é que isso pode acontecer se não for possível a completa aniquilação. Na verdade, pode ser possível que algo que deixe de ser, mas isso também pode ser verdade se, mesmo que possível a aniquilação, toda espécie de ser seja melhor que o não ser. Isso pode acontecer se o simples ato de ser for melhor que o não ser. Isso é, que todo ente enquanto ente seja bom. Esse é o princípio fundamental da metafísica agostiniana, como a gente vai ver no primeiro livro, no primeiro capítulo de De Natura Boni, em mais várias obras, como a própria Cidade de Deus. Por fim, a gente trata brevemente de dois temas para finalizar aqui. Primeiro, as questões dos incuráveis. Fica claro que os incuráveis eles precisam ter se tornado incuráveis por vontade própria para justificar a punição. Porque, como Thomas Reid vai falar, o que não é em nenhum grau voluntário não pode merecer aprovação nem culpa. E depois deles terem se tornado incuráveis, eles ainda podem continuar vivendo.
mas fica claro que eles não têm mais o poder de determinar sua vontade, porque eles são incuráveis. Então fica a questão, será que eles são responsáveis pelos atos cometidos depois de terem se tornado incuráveis? Por fim, a gente só precisa apontar, a título de completude, que os 3 destinos que Platão coloca para os homens no pós-morte, a ilha dos bem-aventurados, a punição temporária e a punição eterna, nos lembram muito a doutrina católica dos 3 destinos, o céu, o purgatório e o inferno. Desse modo, é isso que nós tínhamos para apresentar hoje, trazendo pelo mito do Górgias temas da filosofia do pós-morte, seja a relação entre a punição pós-morte, o medo e a tentativa do convencimento não racional de verdades morais, seja a relação, talvez necessária, entre imortalidade e moralidade, seja a relação entre a justiça dos deuses ou de Deus e a punição pós-morte, a relação entre o mito e a filosofia da punição no Górgias e o aniquilacionismo e a punição eterna, e por fim esses 2 breves temas dos incuráveis e dos destinos da aula. Agradeço a todos por terem acompanhado essa exposição. Muito obrigado pelos organizadores do simpósio.